mais um dia que o Senhor nos permite viver da sua presença, 365 dias aqui na presença de Deus, estudando a palavra. E hoje nós vamos para mais 4 capítulos do livro de 1 Samuel. Nós vimos que a arca da presença de Deus foi recuperada, Deus fez da sua própria maneira para voltar ao meio do seu povo. E agora, 1 Samuel capítulo 8, nós vamos ver que o povo de Deus ali não valoriza muito os esforços que o Senhor tem feito no meio deles. Eles vão querer um rei, eles vão querer viver um novo tipo de governo, eles vão querer viver uma maneira diferente do que Deus está propondo para eles. O capítulo número 8 de 1 Samuel ele é dividido em 4 partes. Do versículo 1 ao 6, Israel vai pedir um rei. Dos versículos 7 ao 9, Deus vai dar uma resposta a esse povo. Dos versículos 10 ao 18, as exigências do rei. E termina o capítulo dos versículos 19 ao 22, falando que Deus pedindo a Samuel que atenda à vontade desse povo. Nós vamos ver nesse capítulo o contexto que o comportamento do povo de Israel, um povo que queria ser tratado, queria viver como todas as outras nações ao seu redor viviam. Na verdade, isso aqui começa com a chegada do tempo para Samuel, que de idade avançada já não tinha mais o mesmo vigor e os seus filhos lideravam o povo. Contudo, os filhos de Samuel, eles não eram fiéis a Deus como ele. Então, nós vemos o contexto se repetindo, assim como Samuel, quando assume um papel de sacerdócio, o antigo sacerdócio Eli tinha os seus filhos, e os seus filhos serviam ao povo, mas não tinham a mesma responsabilidade e compromisso. Acontece o mesmo com Samuel. O povo vê que os filhos de Samuel não têm a mesma autoridade, não têm o mesmo estilo de vida que Samuel. E aí eles começam a questionar, eles começam a querer encontrar uma nova liderança para eles. Os filhos de Samuel não eram fiéis como Samuel era, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Ao ver o testemunho desses filhos, eles tentam evitar o que aconteceu então com o antigo sacerdócio. Os líderes se reúnem com Samuel e eles pedem então por um rei. O povo pedia então para um novo tipo de governo ser estabelecido sobre ele. O pedido deles é óbvio que deixa Samuel ali muito triste. O pedido desse povo por querer um rei deixa Samuel muito chateado. Mas quando Samuel vai orar ao Senhor, quando Samuel vai buscar em Deus uma direção sobre como resolver todas essas questões, a resposta de Deus é muito direta, muito simples e muito objetiva. Samuel, ele diz que atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Então, o Senhor os adverte, o Senhor vem ali por meio de Samuel dizer quais seriam as consequências e quais os custos que um rei teria, os custos que ter um rei traria ao povo. Mas de nada adianta, o povo está decidido e automaticamente o pedido vai ser atendido. O sentimento de Samuel é de que o povo está indo contra ele, é de que o povo está indo contra a sua liderança. E na verdade não, o povo está se voltando contra o Senhor, o povo está contra o reinado de Deus. O povo cansou de se submeter ao Senhor, o povo cansou de não ver de uma maneira física, de uma maneira palpável, de uma maneira humana, vamos assim dizer, uma liderança estabelecida. Então agora eles querem um rei e automaticamente naquele momento o sentimento de Samuel é como se o povo estivesse o traindo, é como se o povo estivesse sendo ingrato com ele. Nós sabemos que não é bem essa a verdade. O povo somente queria ter uma figura humana, uma referência humana, carnal, física para poder seguir. É óbvio que quando você decide estabelecer um rei, automaticamente você sabe que você vai se privar de muitas coisas. O rei vai ter como benefícios e riquezas em cima de coisas que são suas. Muitos desses privilégios Deus não colocava sobre o povo, impostos e muitas coisas não colocavam. Agora eles tendo um rei, além de servir ao Senhor, eles vão ter que servir a esse homem. Então é um grande preço a ser pago, um preço muito alto, mas que mesmo nesse momento o povo decide seguir por esse caminho. E Samuel então cumpre com aquilo que Deus
ordena. O capítulo 9 vai falar sobre o encontro de Saul com Samuel. Esse capítulo 9 ele vai ser dividido em algumas partes. E o mais interessante aqui é que o profeta Samuel, o sacerdote, o juiz Samuel, vai cumprir com a ordenança de Deus. E o capítulo 9 ele é dividido em 3 partes. Da primeira parte do versículo 1 ao 9, ele fala sobre o sumiço das jumentas. Do 10 ao 17, sobre o encontro de Saul com Samuel. E do 18 ao 27 ele termina o capítulo falando sobre uma reunião entre Samuel e Saul. Eles terminam esse capítulo aqui sentados na mesa e compartilhando de algo muito interessante. Vai falar o capítulo aqui, capítulo 9, vai nos trazer a história. Nós vamos ver aqui a soberania de Deus em ação na escolha do rei de Israel, na permissividade da escolha do povo de Israel. Não era a vontade de Deus que o povo tivesse um rei, não era a vontade de Deus que o povo tivesse um novo líder, não era a vontade de Deus que o povo vivesse sobre o governo de um homem, por afinal de contas Deus já era o seu líder. Mas como o povo assim decide viver, Deus então vai levantar um homem ali que represente o seu povo. É muito interessante a gente perceber que ninguém do povo se voluntariou ao cargo de rei. Eles queriam um rei, mas nenhum dos líderes, nenhum dos governantes ali das tribos e tudo mais se candidata como um possível rei. Os anciãos ali daquele tempo, eles sugerem a mudança, mas eles não apresentam ninguém como sugestão. Sabe aquele tipo de gente que só levanta problemas, que levanta questionamentos, mas não aponta para nenhum tipo de solução? É esse o contexto que o povo de Israel está vivendo nesse momento. Com isso, então, nós vamos ver aqui um fato raro, talvez um fato único aqui na história. Um povo que queria ser governado, mas que ninguém se apresenta para governá-los. Isso é algo muito difícil. Geralmente quando alguém levanta a sugestão de mudar algum tipo de conceito ou de administração e tudo mais, geralmente sempre tem candidatos que estão por trás dessas mudanças sugeridas. Aqui nós vemos que não há ninguém que se disponha a viver isso. Saul, ele acaba então sendo o rei de Israel por soberania e atuação de Deus. Nós servimos a um Deus que cria situações para mudar o rumo da nossa história. É isso que nós estamos vendo aqui, situações que vão aparecendo, situações que são criadas, problemas que vão aparecendo e que, independente de qual seja a situação, Deus tem sempre uma saída, Deus tem sempre uma solução para aquilo que a gente está vivendo. Então, tudo começa para Saul com os sumiços das jumentas de seu pai, algo que na verdade deveria ser comum para eles, mas nesse dia específico, nesse capítulo, nós vamos entender que nesse dia foi tudo diferente. No caminho, quando ele está indo ali buscar e reencontrar essas jumentas, recuperar, ele tem um encontro com Samuel, que havia sido advertido pelo Senhor sobre esse encontro e pela escolha de Saul. Deus nunca faz nada sem antes revelar os seus profetas, sem antes revelar os seus servos. Deus, ele sempre faz algo direcionado e ele não pega os seus servos de surpresa. Então Deus já tinha dado esse sonho, dado essa visão, dado essa palavra profética a Samuel, e ele estava direcionado ao que viria pela frente. Então, quando Samuel menciona o fato a Saul sobre ele governar Israel, ele diz o seguinte: acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo então tudo isso? Ele começa a se questionar. Saul se coloca ali como um dos menores no reino, alguém que não teria capacidade. Me lembra até mesmo o discurso de Gideão, quando o anjo aparece para ele com aquela missão de livrar o povo de Deus ali dos midianitas. Então é um discurso de você não conseguir reconhecer capacitação. Isso faz parte do mover de Deus, isso faz parte do agir de Deus. Afinal de contas, Deus não precisa das suas habilidades, ele te capacita para que você cumpra o propósito dele. Saul, a princípio aqui,
Saul, então, ele não era a princípio, ele é dominado por nenhuma espécie de soberba, por espécie de orgulho. Pelo contrário, a gente percebe nesse encontro dele com Samuel, nesse primeiro momento, a gente percebe aqui a natureza humilde, a natureza aqui de um servo, de um coração que pode ser servo de Deus. Então, isso agrada ao Senhor. Obviamente que o Senhor conhece aquela história, o Senhor sabe daquele momento, sabe que Ele é capaz de viver, sabe que Ele é capaz de sim governar o povo de Israel. Nós percebemos a humildade de Saul nesse momento. E a descrição também no que se refere a poder e a autoridade, ou seja, ele tem um coração submisso, um coração humilde, todos os atributos necessários para que ele pudesse sim manifestar um governo que desse glória ao Senhor. Deus, em sua bondade, em sua majestade, Ele continua trabalhando dessa forma para nomear seus ungidos, aqueles que são separados para a obra, aqueles que são separados para o mover, para o agir de Deus, para aquilo que Ele tem preparado sobre nossas vidas. Então essas características são importantíssimas. Então, não desanime, não se frustre, deixa aí que o tempo do Senhor seja realmente uma realidade na tua vida, o tempo determinado pelo Senhor, deixe que esse tempo ele seja um fator que acrescente coisas na sua vida. Esperar por algo é muito complicado, esperar por uma promessa de Deus é sempre muito complicado. Então, tenha paciência, deixe que os processos de Deus vão acontecendo devagar na sua vida, não antecipe os fatos. O capítulo 10 vai falar sobre a unção de Saul como rei. Então, nós vamos ver aqui que, apesar desse encontro, eles estão à mesa e Samuel revela o que Deus quer fazer na vida de Saul. Samuel prepara Saul para ser esse homem que vai conduzir o povo de Israel, que vai liderar o povo de Israel. O capítulo 10 vai falar sobre a unção de Saul, dos versículos 1 ao 8. Dos versículos 9 ao 16 vai mostrar o cumprimento dos sinais de Deus na vida desse homem. E aí termina o capítulo, Saul sendo apresentado como rei. Em 1 Samuel, capítulo 10, nós vamos ver a continuidade da conversa entre Samuel e Saul e entre os caminhos de Ramá, ou seja, eles estavam ali tendo um diálogo, estava sendo revelado um plano de Deus para a vida de Saul. Mas acontece que ali, naquele contexto todo, naquele caminho, Samuel apanha um jarro de óleo, derrama sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Então, um homem que se via como menor, se colocava em uma condição de inferioridade, de incapacidade, agora está sendo levantado como um rei do povo de Deus, como rei do povo de Israel. Nós vemos que a continuidade dessa conversa e os caminhos vão levar a uma unção, vai levar um caminho a uma separação de um homem para um propósito muito maior. Então, ali no meio do nada, a vida de Saul foi transformada e a história do povo de Israel também começa. Aqui vai começar um período de monarquia no povo de Israel. Olha só como Deus é bom. Um ambiente onde não tem nada para te oferecer, um lugar onde talvez as circunstâncias apontem para um cenário completamente negativo. Naquele momento ali, Deus então usa o profeta Samuel para ungir Saul. Não há alardes, não houve grandes anúncios, o agir de Deus na vida de Saul veio de maneira que ele jamais esperava. Nós podemos esperar por esse tipo de surpresa de Deus. Nós vimos as promessas de Deus sobre a vida dos homens, dos servos durante o decorrer da Bíblia. Nós vamos ver que muitas vezes Deus vem trazendo revelações, trazendo promessas, trazendo bênçãos sobre a vida desses homens e até mesmo mulheres de Deus. E nós vemos que nem sempre o ambiente é como a gente imagina. Muitas vezes Deus faz, e eu creio que na grande maioria das vezes Deus faz e derrama promessas na vida de alguém de uma maneira secreta. É num lugar secreto, é onde ninguém está vendo, é onde ninguém está percebendo o que está acontecendo. Às vezes é só você e Deus. Por isso é tão importante ter um local, um momento de intimidade com Deus. Porque muitas vezes é nesse lugar aí no seu quarto, é no seu secreto onde Deus revela e derrama promessas na tua vida. A nossa vida,
a nossa vida está nas palmas de suas mãos, está nas palmas das mãos de Deus. E a qualquer momento tudo pode melhorar, tudo pode mudar. Samuel ele dá instruções então muito claras a Saul, e como confirmação da unção de rei, haverá então uma série de sinais que deverão se cumprir. A palavra de Deus nos diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Então Deus ele demonstra muitos sinais da manifestação da sua glória sobre o decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa chamada com Ele. Ao sair daquele momento, ao sair daquela unção, Saul ele já sai diferente, ele já sai transformado. A palavra de Deus diz que Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Eu creio que quando nós temos um encontro real com a glória de Deus, nós não somos mais os mesmos, nós não conseguimos mais viver da mesma forma, os nossos pensamentos não são os mesmos, as nossas atitudes, elas não são mais as mesmas, o nosso jeito de agir já não é mais o mesmo. A glória de Deus, essa visitação do Senhor sobre nossas vidas, ela transforma a nossa vida de uma maneira muito imediata. Saul ele foi tão mudado que as pessoas próximas a ele tiveram dificuldade de reconhecê-lo, baseada ali na mudança de comportamento que ele teve. Então, tendo se cumprido o tempo determinado, Samuel reúne todo o povo de Israel ali em Mispa e apresentou Saul como rei. Houve grande alegria, a Bíblia vai nos dizer que houve grande alegria e ele já voltou para casa sendo escoltado por muitos guerreiros. Então, as orações do povo de Israel estão sendo atendidas. Tudo que o povo desejou era agora ter um rei, ter um homem que liderasse o povo, um homem que conduzisse o povo a um novo jeito de viver. E Deus então levantou, ungiu e transformou o coração de Saul. Agora, a visitação de Deus, ela nos transforma, ela muda a nossa história, ela muda o nosso jeito de viver, de pensar e tudo mais. O que nós vamos fazer nos próximos passos? Os próximos passos que nós vamos dar, aí já não é mais com o Senhor, somos nós que devemos escolher como a gente vai manter a nossa caminhada. Deus ele vem, ele nos transforma, essa visitação é poderosa o suficiente para nos moldar naquele momento. Agora nós temos ainda uma jornada à frente, nós temos uma caminhada a seguir. E os nossos próximos passos, as nossas próximas ações não dependem do Senhor e sim de nós. O capítulo 11 do versículo de Samuel, nós vamos ver aqui falando a respeito de uma indignação de Saul. Ele começa falando dos versículos 1 ao 4 sobre a ameaça dos amonitas, dos 5 ao 11 a indignação de Saul e a misericórdia de Saul como vai terminar o capítulo. Nós vemos aqui em 1 Samuel, Naás, rei dos amonitas, ele faz aliança com Jabes para atacar a Jabes de Gileade, e quando o povo soube, o temor de Deus se apoderou deles. Quando o caso foi relatado a Saul, quando o povo trouxe esse caso a Saul, que agora é o rei de Israel, ele ficou tão cheio de indignação, ele ficou tão revoltado, que o Espírito do Senhor se apoderou dele, é o que diz a Bíblia. O Espírito do Senhor se apodera de Saul, tamanha indignação que ele fica. Saul, ele reúne os guerreiros de Judá e Benjamim e luta contra esse povo. E grande foi a vitória de Saul e a admiração que o povo passa a ter dele, ou seja, o povo passa a viver em êxtase aqui, porque eles queriam um rei e automaticamente esse rei começa a assumir as causas do povo, e ele vai para a batalha e ele vence. Então o povo se sente protegido. Talvez aquela lembrança dos tempos de líderes como Josué, que trouxeram essa conquista e esse avanço ao povo de Israel, começa a vir aqui a lembrança e começa a trazer esperança de que seja esse novo tempo agora sob os cuidados de Saul. Então, o povo ele fica entusiasmado com tudo isso. Grande foi a vitória que eles tiveram, o povo começa a renovar a autoridade dele como rei, ele começa a ser colocado, a ser exaltado. E o fato aqui que é muito interessante nesse capítulo, é que quando acaba essa batalha, o povo quis se vingar daqueles que não queriam servir a Saul, e Saul impede que isso aconteça.
Saul se mostra que um rei é a princípio muito justo, com um coração bom, humilde, voltado ao Senhor. Ele é grato pelo grande livramento que o Senhor havia lhe dado, ou seja, o rei não permite que ninguém fosse morto, ninguém do povo de Israel fosse morto. E enquanto Saul se deixava então dirigir pelo Espírito Santo, as suas atitudes elas foram atitudes nobres. Ele foi um bom rei enquanto ele era governado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. As suas decisões eram sábias e o Senhor lhe dava vitórias, confirmando o seu reino, confirmando o seu governo. E assim também é em nossas vidas. Enquanto nós vivemos sob a direção do Espírito Santo, enquanto nós vivemos conduzidos pelo que o Senhor tem para fazer, nós não buscamos a satisfação e os desejos da carne e nós colhemos os frutos do Espírito. Nós somos conduzidos pelo Espírito, plantamos no Espírito, colhemos frutos do Espírito em nossa vida. Agora, quando nós vivemos sem essa ministração do Espírito Santo, sem essa capacitação do Espírito Santo, as nossas atitudes são atitudes erradas, são atitudes que nos levam à loucura, atitudes que nos levam à derrota e à ruína. Nós estamos vendo um povo de Deus que tinha um grande rei, que tinha o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores à sua frente. Eles o ignoram, eles os menosprezam, eles escolhem por um rei. E esse rei começa um grande caminho, começa um grande trabalho, ele começa um grande reinado de vitórias porque ele tinha o Senhor em seu coração. Se você já conhece a história, você sabe que logo nos próximos capítulos a gente vai ver que esse momento de ter o Senhor como seu governante vai falhar. E quando nós temos o nosso coração dirigidos pelo Senhor, a nossa vida prospera. Em qual momento, enquanto a gente começa a deixar o Senhor longe do controle das nossas vidas, automaticamente a gente vai colher frutos que não são bons. Então, escolha hoje deixar que o Senhor venha ser o governante do teu coração, que o Senhor seja o rei que te conduz e que traz uma nova vida para você. Chegamos ao final desse vídeo, que Deus abençoe, fique na paz e com o amor de Cristo.